Graça e paz de Jesus, eu estou nesse momento no Maracanã e trago a nossa quarta reflexão sobre os nossos pensamentos sobre a fé baseados em Hebreus 11. Nós demos 3 passos até aqui. Nós falamos que a fé, ela alicerça o nosso testemunho. Nós falamos que a fé nos dá a direção e nós falamos que pela fé nós podemos superar as adversidades. E o capítulo 11 de Hebreus, ele continua no verso 33 dizendo que aqueles que viveram pela fé, eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, receberam promessas e taparam a boca de leões. Nesse momento eu queria ponderar sobre uma outra realidade da fé, e a gente tem ido num crescente, porque a fé, ela permite sim que nós adentremos numa vida de conquistas. A fé nos leva a um patamar adiante nas nossas relações, que é mais do que sermos meros participantes desse jogo da vida. Ela faz de nós agentes de transformação. E por que eu escolhi esse lugar? Em primeiro lugar, porque quando eu penso no Maracanã, eu sou levado a refletir que ninguém entra em campo apenas para não perder. Na verdade, quando o time entra em campo tímido, buscando não perder, ele acaba perdendo, porque quem deseja jogar tem que jogar para ganhar. E é exatamente disso que essa conquista, segundo a vontade de Deus, nos fala. Pela fé, pessoas como Davi, contra tudo e contra todos, com recursos limitados, eles venceram gigantes, eles conquistaram reinos, eles mudaram realidades. O texto de 1 Samuel 17 nos ajuda muito a entendermos essa dinâmica. 2 exércitos, filisteus de um lado, israelitas do outro, e do lado dos filisteus um grande oponente, mais de 2 metros de altura, um tamanho descomunal, armaduras e armas nos nossos dias como se estivesse armado até os dentes. Do outro lado, um exército amedrontado por causa dos confrontos dos gigantes, em que chamava para si apenas um oponente para que lutasse contra ele. E o que o exército de filisteus e o exército dos israelitas tinham em comum? Ambos olhavam ou para os seus oponentes ou para si mesmos. Até que um jovem franzino se dirige ao acampamento com o objetivo inicial de levar simples queijo para os seus irmãos, e ao ver toda aquela cena de Golias afrontando os exércitos israelenses e os israelenses atemorizados, Davi deixa de olhar para o outro ou para si mesmo e olha para Deus e pergunta quem é aquele incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo. O fato é que quando nós somos chamados a olhar para Deus, nós olhamos para uma realidade maior, e por maiores que pareçam os gigantes, eles diminuem de tamanho frente à grandeza de Deus, e pela fé a gente consegue superar adversidades. Eu não sei o que você enfrenta nesse momento na sua vida, mas eu sei de uma coisa: não há oponente maior do que o nosso Deus. Aqueles que pela fé vivem e pautam, eles superam sempre e sempre superarão os seus gigantes, porque Deus é com eles. É o jovem que consegue vencer uma realidade adversa na família e assumir por meio da fé uma nova direção, e essa direção vira um ponto de ruptura. Às vezes ele não tem estrutura nenhuma, mas a família que ele constitui a partir de ser uma família inteiramente transformada. Pessoas que sonharam em adentrar para determinadas profissões e batalharam contra tudo e contra todos e viram o êxito e conseguiram chegar ao seu lugar, chegar no seu lugar ao sol. Pessoas que acreditaram, mas o que faz dessas vitórias algo mais do que realizações pessoais e motivações para que outros possam prosseguir? O fato é que aqueles que pela fé conquistaram reinos, eles também praticaram a justiça. Nesse momento eu queria dizer para você que o que difere uma realização de uma realização pessoal para uma realização que nasceu no coração de Deus, ou que ao final foi chancelada pelo coração de Deus, porque a gente pode começar bem e terminar mal, é exatamente a prática da justiça. Aqueles que pela fé conquistam, pela fé são chamados a praticar a justiça, a colocar em prática os valores do reino a que servem. Nesse momento, a gente depara com uma realidade que esse gigante que nos lembra uma série de partidas que ocorreram aqui, onde torcidas inteiras ou se alegraram e exultaram ou choraram pelo fracasso de seus times queridos. Eu queria dizer que esse gigante que está aqui atrás de mim, ele representa hoje o que seria um dos maiores gigantes a serem vencidos por nossa sociedade, porque na construção desse estádio, pelo menos 200 milhões de reais foram desviados por conta da corrupção. Um dinheiro que deveria ser destinado
a promover o bem comum, a trazer educação, a trazer saúde e a diminuir a pobreza e as desigualdades sociais do nosso país, foi literalmente escoado pelo ralo por pessoas que roubaram os cofres da nação. E esse estádio é uma prova disso. Quando eu penso nessa palavra, quando eu penso numa fé que traz conquistas e que exige de nós a prática da justiça, eu penso nesse período em que nós estamos, próximo às eleições, numa nação em que hoje pelo menos 50 milhões de pessoas professam a fé cristã, e a pergunta que eu faço é quando é que essa fé será de fato vista no nosso dia a dia, a ponto de, por meio de novos parâmetros e novas perspectivas gigantes como o da corrupção, forem de fato derrubados. Porque nossas conquistas exigem de nós atitudes. E para que você receba, porque aqueles que viveram pela fé, eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça e eles chegaram à promessa, eu queria dizer sim que o nosso Deus, Ele é verdadeiro no cumprimento de todas as suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas você é chamado para buscar conquistas que te levem a ser intransigente em obedecer ao teu Deus. Portanto, se você quiser que histórias como essas não se repitam, que as suas conquistas elas não sejam acompanhadas de práticas de iniquidade, que as suas conquistas não sejam somadas a uma série de atos de corrupção desmedida em nosso país, que você não se contente com algo que está aquém do seu melhor, que você saiba ser intransigente ao chegar diante de um negócio e oferecer um preço justo ao seu cliente, que todos os seus relacionamentos sejam marcados pela fidelidade e pela integridade, que você não seja mais um a abrir mão de sua família por aventuras que no final das contas vão gerar dor para você e para todos os que estão à sua volta. E que você seja intransigente em tudo aquilo que é desonesto, em tudo aquilo que é imoral, em tudo aquilo que não possa ser apresentado com tranquilidade, com sobriedade e orgulho. Faça diferente, viva a sua fé, mas saiba que suas conquistas só terão sentido se elas forem acompanhadas da prática da justiça. E por fim, como de Jesus, para Jesus e por Jesus são todas as coisas, citando Romanos 11:36, eu trago à memória um texto de C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala de moral social, ao dizer que quando ele pensa na prática de sua nação, duas realidades vêm à cabeça dele. A primeira delas é de que é necessário compartilhar a fé cristã com o maior número de pessoas para que uma nação seja realmente transformada, partindo da premissa verdadeira que só Jesus pode mudar essa nação. Mas o segundo ponto que ele aborda, igualmente importante, é que é necessário que aqueles que já professam a fé em Jesus realmente vivam por essa fé, para que as mudanças sejam efetivas e verdadeiras. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo, tanto para os que salvam como para os que se perdem. Que nós sejamos o sal que salga essa terra e faz diferença nesse país. Que nós sejamos agentes de transformação por não nos conformarmos com esse tempo e buscarmos transformá-lo pela renovação de nosso entendimento. Graça e paz e que Deus te abençoe.